Ok, sejam bem-vindos para a nossa aula de número 20 hoje, desse curso de Pérola Grande Valor. E pedimos para que os irmãos compartilhem sempre, né? A gente fala isso, tá? Divulguem e para que mais pessoas possam ter acesso. Então vamos realmente ao que interessa hoje, né? Que é continuar. Nós estamos lá em Moisés 6, né? Seguindo. Então, nós paramos lá no verso 55 e agora vamos continuar no verso 56. E aí, lembra que Enoque estava falando lá sobre Adão, sobre aquilo que ele aprendeu com Adão, as coisas que tinham sido ensinados pelo Salvador Jesus Cristo, né? Aos nossos primeiros pais. Então, foi dito, a eles é dado distinguir o bem do mal, de modo que são seus próprios árbitros, e deite outra lei e mandamento. Então, a obediência inteligente por parte de seus santos é desejada por nosso Pai no céu. Ele nos deu nossa agência para pensar e agir por nós mesmos e não para receber ação, né? Cada um de nós age por nós mesmos. Ele nos deu nossa agência para pensar e agir por nós mesmos, por nossa própria vontade, para obter um testemunho por nós mesmos dele e sobre a verdade dos princípios que ele ensina. E então ser firme e inabalável no desempenho de tudo que é necessário para a salvação. Lembrando que a gente já falou aqui, né? O bem e o mal, o arbítrio são princípios eternos, princípios que sempre existiram, não foi inventado por Deus, né? O bem e o mal sempre existiram, ok? Então, continuando, a grandidade do arbítrio no dia em que nos criou. Isso, na verdade, o arbítrio a gente já teve quando fomos gerados espiritualmente, lá no princípio. O arbítrio moral nos permite escolher o bem ou o mal e, claro, receber as consequências dessas escolhas. Nós somos livres para escolher, mas as consequências nós não somos livres, né? Elas fazem parte das nossas escolhas. Se eu escolher pular de um prédio de 20 andares sem uma proteção, sem um paraquedas, não sei se o paraquedas seria suficiente para um prédio de 20 andares, a consequência é que a pessoa vai se esborrachar lá no chão, ok? O profeta Joseph Smith então observou que Satanás era geralmente culpado pelos males do mundo. Mas se ele fosse a causa de toda a nossa maldade, os homens não poderiam ser condenados. Coisa interessante, né, o que ele fala. Claro que o Satanás, o diabo, ele incita as pessoas, mas somos nós, o nosso arbítrio é que exercemos isso. Então ele fala, os homens não poderiam ser condenados. O diabo não podia obrigar a humanidade a fazer o mal. Tudo era voluntário. Aquele que resistissem ao Espírito de Deus seriam suscetíveis de serem levados à tentação. E então a associação do céu seria retirada daqueles que se recusassem a fazer parte de tal grande glória. Deus não exerceria nenhum meio compulsório, e o diabo não poderia, e tais ideias que foram incutidas sobre esses assuntos por muitos eram absurdas. O diabo também não pode forçar ninguém. Ele pode induzir. Não é dado esse direito a ele. Apesar de que ter pessoas que usam esse direito para forçar as pessoas, mas ainda assim as pessoas são livres, né? O arbítrio é uma condição eterna e essencial no plano de Deus. E aí, continuando nos versos 57 e 58, então o Senhor diz, portanto, ensina a teus filhos que todos os homens em todos os lugares devem arrepender-se, ou de maneira alguma herdarão o reino de Deus, porque nenhuma coisa impura pode ali habitar ou habitar em sua presença. Pois no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e é o nome do seu unigênito, é Filho do Homem. Sim, Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano dos tempos. Então, irmãos, para podermos voltar à presença do Pai Celestial, precisamos nos tornar puros. E só vai acontecer isso através da expiação, ao longo de muito tempo de progresso, não só nesta vida, mas além desta vida, vamos precisar para chegar nesse estágio. Mas quanto mais atingirmos nessa vida, mais rápido será o nosso progresso.
Então, ele falou, portanto, dou-te um mandamento de ensinares essas coisas liberalmente a teus filhos, dizendo, né? Então, se morrerem, portanto, em iniquidade, serão também rejeitados, e se forem imundos, não poderão habitar o reino de Deus. Se o habitassem o reino de Deus, seria também imundo. Está lá em 1 Nefe 15:33. Então, os profetas e apóstolos, de Adão a Enoque, né, para baixo, e todos os homens purificados e santificados do pecado ou não, ainda estão sujeitos e de fato cometem pecados. Bruce Armacon que fala isso. Este é o caso, mesmo depois que os homens viram as visões da eternidade e foram selados pelo Espírito Santo da promessa, o que torna a sua vocação e eleição seguras, uma vez que esses escolhidos têm a promessa segura de vida eterna, e uma vez que nenhuma coisa impura pode entrar no reino do Pai ou habitar em sua presença, e os pecados cometidos depois de serem selados na vida eterna, é uma pergunta. Obviamente, as leis do arrependimento ainda se aplicam. E quanto mais esclarecida uma pessoa é, mais ela busca o dom do arrependimento. E mais ela se esforça para se libertar do pecado, com as vezes que fica aquém da vontade divina e se torna sujeito em qualquer grau ao mestre do pecado, que é Lúcifer. Segue-se que pelos pecados dos tementes a Deus e dos justos são continuamente remitidos, porque se arrependem e buscam o Senhor novamente todos os dias e a cada hora. É o que Helder McConkie, né, que foi um apóstolo, está explicando que mesmo as pessoas mais eleitas, aquelas que já tiveram os céus abertos, tiveram visões, ainda vão cometer pecados, mas elas estarão dispostas a se arrepender e, claro, quando se arrepende, os pecados são remidos, são apagados. Verso 59. Por causa da transgressão vem a queda. Queda essa que traz a morte. E sendo que haveis nascido no mundo pela água, sangue e espírito, que eu fiz, assim vos haveis transformado de pó em alma vivente. Do mesmo modo tereis que nascer de novo no reino de Deus, da água e do espírito, sendo limpos por sangue, sim, o sangue do meu unigênito, para que sejais santificados de todo o pecado e desfruteis as palavras da vida eterna neste mundo e a vida eterna no mundo vindouro. Sim, glória imortal. Então aqui ele está relacionando o nascimento mortal ao nascimento espiritual. Né? Quando a gente nasce, a gente está lá na barriga das nossas mães envolto em água, né? Tem o sangue que passa da nossa mãe para nos alimentar e, claro, o Espírito Santo que o Senhor coloca, né? Ele coloca o Espírito e aí esse corpo torna-se então uma alma vivente. E a mesma coisa é pedido para que nós nasçamos da água e do Espírito. E aí nós vamos ser limpos, não pela água nem pelo Espírito, mas pelo sangue do Salvador Jesus Cristo. Então, aqui está falando agora do batismo. Né? Então, ali tem um nascimento, uma criancinha, e nós, quando somos batizados, é como se nós nascemos de novo, da mesma maneira, só que daí de uma forma espiritual. Ok? Sendo limpos, guardem isso, não é a água e nem o Espírito, né, que nos limpa, mas sim o sangue do Salvador Jesus Cristo, ou seja, a expiação do Salvador Jesus Cristo. Então, esses três elementos estão conectados, água, sangue e Espírito, tanto no nascimento físico quanto no nascimento espiritual. O Elder Bruce Armacon, ele explicou que 2 nascimentos são essenciais para a salvação. O homem não pode ser salvo sem nascer na mortalidade. Tampouco pode voltar a seu lar celestial sem o nascimento no campo do Espírito. Lembra, aquele 1/3 não tem mais essa possibilidade de salvação, pois eles não vão nascer nessa terra. Os elementos presentes no nascimento mortal e no nascimento espiritual são os mesmos. Eles são a água, o sangue e o Espírito. Todo nascimento mortal, portanto, é um lembrete dos céus para que nos preparemos para o segundo nascimento. E em todo nascimento mortal, a criança é imersa na água do útero materno.
No momento determinado, o espírito entra no corpo e o sangue passa a fluir continuamente nas veias daquela nova pessoa. Caso contrário, sem essas coisas não há vida, nem nascimento, nem mortalidade. E todo nascimento no reino do céu, o infante recém-nascido em Cristo é imerso na água, recebe o Espírito Santo pela imposição de mãos e o sangue de Cristo purifica-o de todo pecado. Caso contrário, sem essas coisas não há nascimento espiritual, nem novidade de vida, nem esperança de vida eterna. Esses elementos estavam presentes também na morte de Cristo. Ele suou grandes gotas de sangue no Getsemane, ao tomar sobre si os pecados de todos os homens, sobre a condição de que se arrependessem. Essa mesma agonia e sofrimento ocorreu novamente na cruz. Foi ali que ele permitiu que seu espírito deixasse seu corpo, e foi então que sangue e água jorraram de seu lado. Então ele faz uma comparação do nascimento mortal, do nascimento espiritual e também da expiação do Salvador Jesus Cristo. Aqui tem um gráfico, que foi feito aí pelo irmão, é um Ramilfo, e aqui então ele mostra, o nascimento mortal, os elementos que a gente já comentou sobre isso, depois o nascimento espiritual, e é um padrão divino. Água, sangue e espírito, então, revelam o caminho para nascer de novo, ok? Então, aqui temos o enigma do renascimento, Assim como nascer da água e do espírito ser purificado por sangue, nós também precisamos nascer de novo. E aqui tem um propósito de cada elemento. A Escritura diz: pois pela água guardais o mandamento, pelo Espírito sois justificados e pelo sangue sois santificados. O que ele está querendo dizer? A água, o mandamento, então, quando nós decidimos nos batizar, nós vamos até a água. Então, o batismo é o ato de obediência visível, o cumprimento de um mandamento fundamental e é a porta de entrada. Então, o Espírito faz o que? Justifica. O Espírito Santo nos purifica, nos torna justos ou livres da culpa do pecado. É o processo de alinhamento com a vontade de Deus. Mas é o sangue de Cristo, através de sua expiação, nos santifica, tornando-nos puros, santos e dignos da vida eterna. É o poder que nos aperfeiçoa. E se a gente lembrar, esse é um ciclo da vida, que nós não nos batizamos, mas renovamos esse convênio e os outros convênios cada vez que partilhamos do sacramento. E lá tem os mesmos elementos. A água, que representa o sangue de Cristo, o pão que representa o corpo, e é-nos prometido o Espírito Santo. Então essa renovação é como se a gente estivesse batizando de novo. A água, Espírito e sangue está lá, presente também durante o sacramento. Ok? O padrão do nascimento físico. A água. A criança, então, como a gente já falou, está imersa no líquido amniótico, lá no útero materno. Em um momento determinado por Deus, nosso espírito eterno entra no corpo físico, concedendo-lhe a vida. Não sabemos exatamente quando, então, sabemos que o espírito entra. E o sangue começa a fluir de forma independente no parto, o elemento que sustenta a vida mortal. Então, o nascimento espiritual, como segundo protótipo, a água é o batismo, então somos imersos na água, simbolizando a morte do homem natural e o cumprimento do mandamento. O Espírito, a confirmação, recebemos o dom do Espírito Santo que nos justifica, diz a pessoa é justa, guardou os mandamentos de ser batizado, e é através do sangue, o sacramento partilhamos o pão e a água como símbolos do corpo e do sangue expiatório de Cristo, renovando nossos convênios e buscando a santificação. Lembrando que quando partilhamos o sacramento, renovamos todos os convênios que fazemos com o Senhor. E o exemplo, claro, supremo, que é a expiação, o sacrifício de Jesus Cristo.
Ali tem o padrão, a água. Após sua morte na cruz, a água jorrou do seu lado quando perfurado por um soldado. O Espírito, ele cedeu seu Espírito voluntariamente, ele decidiu morrer. Ninguém tirou sua vida, ele deu como parte de seu poder divino. E o sangue que ele suou lá no Getsemane e derramou na cruz é o poder que torna a santificação possível. Só podemos ser santificados pelo sangue expiatório do Salvador Jesus Cristo. Então aqui tem o padrão perfeito, né? Vamos ver se vai. Tá lento. Deixa eu voltar aqui. Aqui tem um gráfico, né, do padrão perfeito, né? A gente falou, nascimento mortal, a gente já explicou, nascimento espiritual e, claro, o sacrifício de Cristo. Então aqui estão os três, padrão perfeito, as três manifestações sobre este assunto, ok? Aí o Moisés 6,60, né? A gente só reforçando, pela água guardais os mandamentos, pelo Espírito sois justificados, pelo sangue sois santificados. Então a água, a gente cumpre o mandamento sendo batizado, o Espírito então nos justifica e o sangue do Salvador, a expiação, nos santifica. O presidente Joseph Fielding Smith, que foi um profeta também, ele disse: pode parecer muito cruel para nós, sem qualquer compreensão de todas as circunstâncias, saber que a queda trouxe sobre nós consequências tão terríveis e tornou possível que uma infinita expiação fosse oferecida para emendar a lei quebrada. Adão e Eva não vieram aqui em estado mortal. Eles tinham que vir de maneira que fizeram e depois transgredir a lei. A gente já mais ou menos falou sobre isso, né? O Senhor não poderia colocá-los eles mortais, senão o Senhor seria responsável por isso. Então o Senhor os colocou imortais. Eles decidiram partilhar do fruto que os tornaria mortais. E assim eles passariam a conhecer o bem e o mal, e conhecendo o bem e o mal, se eles escolhessem o mal, seria um pecado, e aí eles estariam afastados da presença de Deus. Então eles tinham que vir de maneira que fizeram, e depois transgredir a lei. A transgressão dessa lei, ao contrário da visão de muitos, não foi um pecado. Por que não foi um pecado? Porque eles eram inocentes, eles não podiam pecar. Claro, a partir do momento que eles passaram a conhecer o bem e o mal, eles, ao praticar o mal, cometeram pecados. Então não foi um pecado, mas foi uma transgressão no laboratório por um químico ao combinar duas substâncias e criar outra totalmente diferente da primeira. Não era pecado fazer passar a mortalidade, uma condição que era essencial para o bem-estar eterno do homem. A queda mudou a natureza de Adão e Eva para ajudá-los à condição em que estamos agora, né? Para ajustá-los à condição que vivemos agora. Então temos que, no fundo, agradecer, né? Por Adão e Eva terem escolhido partilhar do fruto. E assim podemos nós estarmos aqui. Então, ser santificado é ser santo. Acho que não foi lá, né? Vamos ver se... Isso. Ser santificado é ser santo e digno da vida eterna e glória imortal. Por meio de sua perfeita expiação, Jesus Cristo verteu o seu sangue e possibilitou que todos aqueles que possuem fé e se arrependem sejam santificados. Portanto, fomos resgatados e santificados pelo sangue de Cristo. O presidente Joseph Fielding Smith, quando era presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, ensinou: a expiação pela qual os homens são redimidos foi realizada por alguém sem culpa e sem mancha. O único. Ele tinha que ser alguém que tivesse a vida em si mesmo. E ele tinha a vida em si mesmo por ser filho de Deus, mas também filho de Maria. Ele tinha, então, o poder de morrer ou não morrer. E, portanto, todo o poder sobre a morte. Nenhum homem mortal poderia ter realizado a expiação. Além do mais, a expiação tinha que ser realizada pelo derramamento de sangue, porque o sangue é a força vital do corpo mortal. As Escrituras estão repletas de passagens que nos ensinam que não poderia haver a remissão de pecados sem o derramamento do sangue de Jesus Cristo.
E o sangue é o símbolo de vida, mas também o símbolo da morte, né? Então teria que ser por sangue. E o único capaz de fazer isso seria o Salvador Jesus Cristo. E agora, ser justificado é ser feito justo e, portanto, ser salvo. Os homens são justificados no que fazem quando suas ações estão em conformidade com os padrões divinos. Atos justos são aprovados pelo Senhor, são ratificados pelo Espírito Santo, são selados pelo Espírito Santo da promessa, ou, em outras palavras, são justificados pelo Espírito. O Espírito, então, diz: aquela pessoa é justa porque guardou o mandamento e está se esforçando em fazer o seu melhor. Tal aprovação divina deve ser dada a todos os convênios, contratos, títulos, obrigações, juramentos, votos, performance, conexões, associações ou expectativas. Isso é, a todas as coisas, se tiverem eficácia, virtude ou força dentro e após a ressurreição dos mortos. Doutrina e Convênio 132.7. Tal exigência faz parte dos termos e condições do convênio do Evangelho. Ok? Então, todo o convênio do Evangelho, quando nós guardamos a parte que nos compete do convênio, o Espírito, então, nos justifica. E aí, ele continua: a expiação de Cristo é a fundação rochosa sobre a qual descansam todas as coisas que pertencem à salvação e à vida eterna. Portanto, o Senhor disse a Adão: pelo sangue vocês são santificados. Embora o pronunciamento bíblico usual seja que os homens são santificados pela recepção do Espírito Santo, o significado é que, embora os homens sejam santificados pelo poder do Espírito Santo, tal processo de santificação é eficaz e operacional por causa do derramamento do sangue de Cristo. Então, tudo no Evangelho é centralizado na expiação de Jesus Cristo. No verso 61, portanto, é dado para habitar em vós, falando do Espírito, o testemunho do céu, o Consolador, as coisas pacíficas de glória imortal, a verdade de todas as coisas, aquilo que vivifica todas as coisas, que torna viva todas as coisas, aquilo que conhece todas as coisas e em todo o poder, de acordo com a sabedoria e misericórdia e virtude, verdade, justiça e juízo. Então, o Espírito Santo, irmãos, é o personagem. Como personagem, ele não habita em corpos de homens mortais, mas esse membro da divindade habita em um homem, no sentido de que suas sugestões, os sussurros do Espírito encontram alojamento na alma humana. Quando o Espírito Santo fala ao espírito do homem, o Espírito Santo está habitando no homem, pois as verdades que o homem então diz são aquelas que vieram do Espírito Santo. Isso não quer dizer que o Espírito entra dentro da pessoa, né? Como explica o L. Bruce Armacon, mas no sentido de que quando o Espírito Santo ele transmite ao homem conhecimento, verdades, testemunho, ele está como habitando, então, na presença do Pai, do homem, ok? Então aqui vimos o exemplo fantástico, né, do nascimento físico e do nascimento espiritual. Lembra lá que lá no Novo Testamento, né, um dos grandes dos judeus, né, perguntou como é que um homem pode, sendo velho, pode nascer de novo, né, que o Salvador falou que quem não nascer da água e do Espírito não poderia entrar no reino de Deus. Uma coisa importante, irmãos, o batismo só é válido quando alguém que tem autoridade de Deus o realiza. Não é uma coisa que, eu recebi autoridade de sei lá quem, quando tem que ter a autoridade do verdadeiro sacerdócio de Deus para ter eficácia. Ok? Por isso fazemos o trabalho templário, né? Providenciando para que todos, sem exceção, possam receber essa ordenança. Claro, eles vão poder aceitá-la ou não, por causa do arbítrio que eles têm. Mas todos vão poder um dia receber essas ordenanças. Aqueles que não tiveram oportunidade nesta vida, nós fazemos isso vicariamente, para que ninguém diga, puxa, eu não tive oportunidade. Todos terão, e terão o arbítrio de aceitar ou não. Muitos talvez não aceitem, e outros talvez aceitem, ok? Então,
ficamos por aqui nessa aula de hoje, né? Só lembrando do meu canal lá, na Doutrina Viva, os irmãos podem buscar no YouTube, temos os outros cursos que estão lá. E deixamos então essa aula de hoje agradecendo a presença dos irmãos e deixando ela em nome de Jesus Cristo. Amém.